Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva, por Bárbara Marciniak. Capítulo 10. Os céus falam. Vocês mesmos escolheram um momento e uma linhagem de sangue da qual nasceram, para lhes dar as oportunidades que avaliaram como as ideais para experimentarem nesta vida. Antes de vocês virem para esta realidade, solicitaram uma fatia de tempo, o momento em que nasceram. No momento preciso de seu nascimento, as estrelas, planetas, lua e sol estavam numa configuração específica. Quando emergiram do útero materno, a energia das estrelas e planetas marcou sua carne, independentemente do lugar onde se encontravam, porque a energia estava também tocando a Terra naquele momento. Dentro daquele momento estavam escritas certas probabilidades, oportunidades específicas e desafios distintos. A linguagem das estrelas explica o seu mundo de uma maneira útil à compreensão do quadro maior. Tudo está em relação geométrica com tudo, criando padrões energéticos. Vocês mesmos escolheram um momento e uma linhagem sanguínea da qual nasceram, para lhes dar as oportunidades que avaliaram como as ideais para experimentarem nesta vida. Vocês determinaram essas experiências de acordo com o que precisavam aprender, baseados naquilo que tinham criado, que criarão e que estão criando simultaneamente em outros lugares. Os céus falam a vocês do esplendor majestoso que vocês possuem, representando a história deles através de vocês. Os planetas irradiam sua força vital como ondas eletromagnéticas que criam ciclos dentro dos quais realizações significativas, projetadas como desafios e vitórias, definem épocas ou eras específicas. Esses ciclos, se compreendidos, automaticamente beneficiarão o planeta. Os ciclos foram ignorados e banalizados para manterem vocês na ignorância, levando-os a deixar escapar a tremenda autorrealização que acompanha o significado da vida. Uma das maneiras pelas quais os ensinamentos dos ciclos perderam-se foi através da discussão e refutação da astrologia. Foi-lhes dito que a astrologia é um estudo sem sentido, quando, na verdade, a astrologia e a astronomia são as linguagens do universo. Em sua forma mais verdadeira, o conhecimento dos céus traduz o macrocosmo no microcosmo, reconhecendo vocês dentro de uma fatia significativa da existência. Em 1993, vocês experimentaram aquilo a que nos referimos como a grande onda da luz galáctica, traduzida através de um alinhamento planetário que criou um caminho de energias. Cada planeta dentro do sistema solar de vocês tem seu próprio campo de consciência, que pulsa e irradia raios de energia como estradas que transmitem dados. Quando os planetas se alinham em relações geométricas específicas, criam complexidades energéticas conforme se fundem suas forças independentes. Quando dois planetas entram em conjunção, parece, do ponto de vista que tem na Terra, que um se encontra em cima do outro. Na verdade, enquanto ainda muito distantes nas profundezas do espaço, suas estradas energéticas se fundem. A energia proveniente de um planeta é conectada à energia proveniente de outro planeta. A grande onda de luz galáctica pode ser compreendida através dos planetas Urano e Netuno, que entraram em conjunção em 3 ocasiões isoladas, em fevereiro, agosto e outubro de 1993, alinhando e energizando o signo de Capricórnio em 18 a 19 graus. Cada planeta tem sua própria identidade, seu campo de influência. Cada um é um ser senciente, uma força inteligente em si mesma. Conforme essas duas formas de inteligência se reuniram no céu, transmitiram um raio conjunto para a Terra, afetando as partes da Terra influenciadas por Capricórnio. Este signo é regido por Saturno, que representa forma, estrutura, autoridade, limitações e tempo. Entre outras coisas, Saturno tem a ver com rochas, pedras e cristais. Devido à reunião desses 2 planetas em Capricórnio, eles mistificaram, eletrizaram, energizaram e alteraram a pedra da própria Terra. Numa escala planetária, a energia dessa conjunção está levando vocês a uma abertura do centro do sentimento, oferecendo uma solução para o caos crescente. Portanto, quando os sistemas caírem, usem os sentimentos para seguir em frente.
Sem sentimentos, especialmente os de amor, vocês estão condenados. Vocês experimentarão sentimentos comoventes no plexo solar, uma vez que esses sentimentos estejam conectados por filamentos de compaixão ao coração. Vocês serão capazes de determinar a realidade através de uma fonte diferente de mente lógica. Começarão a sentir o próprio caminho dentro da realidade. Isso irá liberar a energia que está bloqueada nos chakras inferiores, como memórias não reconhecidas e não resolvidas. A energia liberada subirá para os chakras do coração, da garganta, do terceiro olho e da coroa, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo pontos de distribuição no corpo. Este processo ligará a humanidade e vocês verão que têm coisas em comum, e não o contrário. Vocês irão se lembrar de vidas passadas, experimentando-as como ocorrências contínuas e simultâneas. Isso levará muitos de vocês à confusão, pois serão desafiados a processar as memórias e percepções que estão inundando a sua consciência. Essa abertura dos centros de energia tem a finalidade de servir como solução. Idealmente, ela criará um vórtice caótico que misturará a realidade de vocês, de modo que não mais saberão com certeza o que é real. Vocês duvidarão da fidelidade cega que dedicaram a várias instituições à medida que a incerteza e a confusão surgirem. Alguns de vocês experimentarão uma depressão acompanhando essa dúvida. Outros dirão: "Uau, estou aliviado, sou livre, isto é magnífico." Crescerá o número de interessados em versões alternadas da realidade até um ponto que não acreditariam ser possível. Ao fazerem compras no mercado local, verão que comentários casuais que fizeram se transformarão numa conversa de profunda natureza metafísica ou que envolva a presença de extraterrestres. O espírito irá levá-los a dizer coisas que vocês nunca teriam dito antes. Abram-se para isso e para a abertura das pessoas em cada caminho da vida. Membros de suas próprias famílias podem estar dando guinadas de 180 graus. Nem todos, mas pelo menos alguns começarão a ver a luz. Talvez vocês estejam acostumados a pensar a respeito de certas pessoas. Oh, não há esperança para elas. Esta não será mais o caso. Vocês ficarão espantados ao verem quem, dentre vocês, vai despertar e ser ativado, pois isso nada tem a ver com o tempo que gastaram, as fitas que ouviram, os livros que leram. Quando o espírito chega batendo à sua porta, os seus códigos são ativados. O despertar ocorre rapidamente. Aquilo que alguns de vocês levam 20, 30 ou 5 anos para aprender, outros saberão num relâmpago. Vocês irão aprender, simplesmente. Vocês não irão aprender, simplesmente saberão. Assim, estejam preparados para oferecer e procurar aconselhamento, e para aprender, pois vocês mais aprendem quando ensinam. As pessoas irão servir de espelho para vocês e enquanto as ensinam e dão explicações a elas, por sua vez, ensinam-lhes sobre vocês mesmos, sobre os seus padrões e sobre como as pessoas aprendem. O momentum do despertar energético é uma experiência semelhante ao tsunami, crescendo em magnitude a cada momento que passa. Esse fluxo de energia cíclica é responsável pela rápida mutação que ocorrerá dentro da espécie humana. Vocês, enquanto existem aqui neste mesmo momento, estão mudando ou sofrendo mutação através dessa energia e suas células estão se tornando algo diferente daquilo que foram. Uma alteração em nível celular irá lançá-los numa metamorfose nas dimensões espirituais. As mudanças na Terra, que ocorrem como resultado, finalizarão a mudança de consciência necessária ao restabelecimento da sanidade, do propósito da vida e da existência significativa para dimensões que se alojarão aqui na Terra. Há uma série de ciclos naturais na vida dos humanos, nos quais a Kundalini se eleva. Como humanos, vocês têm uma corrente de energia que se encontra enrolada na base de suas colunas, chamadas de energia da serpente. É a coisa mais próxima que vocês têm da energia do Criador primordial. Vocês usam a energia da Kundalini para se reproduzirem e não têm ideia de que ela pode ser usada para mudar a maneira como veem a realidade. No mundo ocidental, não se chegou a essa compreensão, porque há gente no poder que não quer que vocês mudem o status quo da sociedade de consumo. A Kundalini, em geral, move-se da base da coluna para o segundo chakra, da identidade e da sobrevivência para a criatividade e a expressão sexual.
e não vai além. Por volta dos 40 anos, na oposição de Urano ou crise da meia-idade, ou como é chamada, a energia é puxada para cima pelo planeta Urano. Com Urano tendo uma influência tão poderosa sobre a coletividade global nesta época, haverá uma série contínua de elevações em massa da Kundalini, não importando a idade das pessoas. O status quo da energia cósmica eletromagnética precisa se tornar maior dentro da raça humana. Antes de concordarem em entrar no plano físico, vocês estudam detalhadamente os parâmetros de suas probabilidades mais chocantes. Fazem projetos e então esperam pela brecha, a perfeita janela eletromagnética que dá para a realidade física. Essa janela é um alinhamento de energias, dirigida pelos corpos celestiais que lhes permite viajar para o código genético de cada um. Um dia, a leitura dos mapas astrológicos revelará uma correspondência entre o alinhamento de planetas e a organização do DNA. Atualmente, há 12 casas no zodíaco e há 12 fitas de DNA. Essas 12 fitas irão um dia se mostrar na íris do olho e vocês serão capazes de ler o propósito genético dentro da íris. Se dividirem a íris em 12 casas, como a roda do mapa astral, cada casa corresponderá ao seu próprio lugar no corpo, como corresponde à impressão astrológica das energias planetárias e estelares da pessoa ao nascer. Através de um reflexo no olho, as 12 fitas de DNA finalmente revelarão os seus códigos genéticos de intenção e propósito como armazenados no sangue. Muitos dos assim chamados mistérios serão revelados, livrando vocês de mais enganos. É através dos olhos que vocês penetram na janela da alma, e onde as impressões e trocas mais profundas ocorrem entre todas as espécies. Muito tempo atrás, a astrologia e a astronomia eram uma só. Quando o hemisfério cerebral esquerdo entrou em grande atividade e surgiu o plano de criar um falso ego ou mente científica para afastar os humanos de si mesmos, as verdades passaram a ser ridicularizadas. Leis antigas tornaram-se motivo de zombaria e vocês foram enviados de volta ao planeta para honrarem e redespertarem essas verdades. A Lua é um satélite que foi construído. Ela foi construída e ancorada fora da atmosfera terrestre como um dispositivo mediador e monitorador, um supercomputador ou olho no céu. Ela afeta todas as formas de vida sobre o planeta, muito além daquilo que vocês podem atualmente compreender. Na história de vocês, há referências a duas luas ao redor da Terra. Vocês não ouvem falar disso frequentemente, mas há aqueles que sabem. A Terra precisa ser possuída por aqueles que vivem aqui, porém não o é. Vocês têm deuses externos, energias criadoras que impedem que vocês, como espécie, mantenham as rédeas da Kundalini que possuem. A influência da Lua como computador satélite principal afeta toda a Terra. Neste aspecto, raios cósmicos poderosos estão atravessando o espaço como ondas fotônicas e sendo convertidas através de Urano, Netuno e outras forças. Isso está criando um circuito sobrecarregado ao redor do controle que vem mantendo vocês na ignorância de que, como seres humanos, precisam assumir a administração do próprio planeta. Porque foram trancados numa fórmula prescrita de tempo que é irrelevante em todos os outros lugares? Qual é o significado do 12 neste processo de marcação e divisão? Quem seriam vocês sem isso? Essas são as perguntas sobre as quais desejamos que ponderem. As respostas têm naturalmente a ver com o controle da Kundalini e do tempo de vida de vocês. Vejam, idealmente, o tempo de vida de vocês seria muito mais longo do que é, e a sociedade honraria o processo de se alcançar a sabedoria através da experiência. O ideal seria que a experiência da Kundalini, aos 40 anos, numa sociedade estruturada e alimentada, para que assim o fosse, criasse o amadurecimento do indivíduo. Agora, vocês se consideram amadurecidos ao chegar à idade de 21 anos. Por favor, conscientizem-se de que experimentam numerosos ciclos de energia que vêm através do corpo para ensinar-lhes novas perspectivas de amadurecimento. A consciência desse processo é a chave do desenvolvimento de vocês. Ela os desafia a assumirem continuamente mais responsabilidade e a não se sentirem oprimidos por ele. Têm ocorrido muitas batalhas pela posse da Lua. Partes da Lua têm dono e partes são utilizadas. Há um plano para que se insiram gradativamente na Terra diferentes programas de influência, quando a Lua for ocupada por forças que ajudariam vocês em seu crescimento, ao invés de limitá-los.
Os programas da Lua têm sido durante íons de grande limitação no que se refere aos seres humanos. As histórias sobre a Lua cheia e insanidade, loucura e sangramento excessivos são todas bem verdadeiras. Há ciclos repetitivos criados pela Lua aos quais vocês reagem. Vocês sabem que a TV os influencia em alto grau, a Lua também. Vocês simplesmente não foram capazes de sintonizar os programas da Lua e de aprenderem a desligá-los. Vocês não podem. Outros precisam desligar a Lua para vocês ou reprogramá-la, que é o que está ocorrendo agora. Neste tempo, a Lua é bastante controlada. Algumas pessoas são gravemente afetadas por manias e loucuras por causa da Lua. Os extraterrestres e outros possuem muitas bases na Lua, e os da Terra têm pouca influência, na verdade. São os extraterrestres que realmente operam tudo. A tecnologia de vocês, embora de rápido avanço, não pode nem de longe ser comparada com a biotecnologia dos viajantes sencientes do espaço. Vocês são novatos no jogo e não possuem uma chave vital, pois os seus sentidos e a essência de seu mundo físico estruturam a realidade de um modo particular. Constantemente, vocês traduzem dados e como se estivessem interpretando um sonho. Condensam a experiência dentro das fronteiras físicas, onde descobrem aquilo que podem explicar cada vez menos. Tudo é pensamento, uma arquitetura mental, como uma equipe de construção em muitas realidades. O Sol é o governante deste sistema solar e é a sede da inteligência que rege este local particular que vocês ocupam. O Sol atinge o domínio de vocês e lê as vibrações ao tocar a sua pele. Ele está intimamente ligado a cada aspecto da vida como vocês a conhecem. É uma força de inteligência que abastece a própria existência humana e cria o ambiente no qual podem evoluir. O Sol está muito interessado na evolução dos seres humanos, pois, conforme evoluem, alimentam tudo o que fazem de volta para o Sol quando ele toca a pele de vocês. Em muitas culturas, o Sol é reverenciado como a força inteligente que governa este mundo, como um Deus. Vocês ficariam surpresos ao saberem quem e o que habita o Sol. O Sol é uma ilusão. Mundos altamente avançados podem se disfarçar como sóis para se protegerem de invasões e penetrações através da força da luz. Para alguns, o Sol é um lugar de grande aprendizado, enquanto para outros é simplesmente uma iniciação pela qual passam a fim de irem além e para trás do Sol. Ele não é, como dizem os cientistas da Terra, simplesmente formas de gás em combustão. A ciência, num alto grau, arruinou as interpretações de vocês a respeito da vida. Ela retirou da vida toda a alegria, vitalidade, excitação e mistério. A vida tornou-se muito mundana e aborrecida, como se não tivesse sentido. Vocês podem imaginar que o Sol não tenha sentido? Pensem nisso por um momento. Contudo, hoje há uma campanha de temor e negatividade contra o Sol. As pessoas não se sentem mais ligadas à natureza porque a ciência disse que a natureza não é segura. A suspeita a respeito do Sol, da natureza e da Terra contribuiu para a crise atual da humanidade, a falta de respeito e de apreço ao próprio lar. Há uma profunda crise de crenças conflitantes na comunidade científica atualmente. Ainda bem e graças a Deus. O Sol e a Lua são as luminárias dentro deste sistema, pelas quais vocês são mais profundamente influenciados e afetados. O Sol gera sua própria luz. O Sol, por sua vez, ilumina a luz. Esta é um subsatélite do Sol, orbitando como um computador ao redor da Terra, construída e mantida por muitas gerações de deuses. Os corpos celestes são construídos na forma de asteroides, luas e planetas, e é através desses corpos que raios de inteligência, ondas de raio e raios gama são transmitidos de estrela para Sol e enviadas à Terra. É através desses raios que as ações de vocês são lidas também e enviadas de volta ao Sol, à Lua e ao sistema radiante, neste caso, as Pleiades. Quando forem capazes de se moverem para um outro lugar e verem o sistema solar e o céu de um ponto de referência diferente, vocês verão que a Terra e as estrelas e todas as coisas mudam de forma muito dramática. Um dos sistemas com o qual vocês giram é o sistema das Pleiades, cujo Sol central é chamado de Alcione. O
O sistema solar de vocês situa-se na borda da espiral galáctica. Imaginem que vocês desenhem uma linha que vá da Terra até Alcione, pretendendo ligar-se ao Sol central. Então, uma vez chegando a Alcione, alguém diz: há um outro Sol central ao redor do qual nós aqui giramos também. Aí vocês desenham uma linha até lá. Então, alguém mais diz: há muitos sóis centrais aqui. Assim, vocês vão para lá e para cá, desenhando essas linhas. O universo de vocês abriga bilhões de galáxias, e vocês estão localizados em uma dessas galáxias. Uma forma geométrica passa a existir quando vocês desenham essas linhas. Estamos procurando tornar isso bem simples, mas não é assim. Porém, estamos criando uma imagem para vocês que os ajudará a compreender. Quando desenham linhas e energeticamente ligam um Sol central ao outro, vocês ligam uma coletividade de inteligências. Essa coletividade pode ser comparada ao que vocês chamam de um local do Criador primordial, embora não o seja. Poderia ser o local de um dos deuses criadores ou representantes, ou o lugar do experimento de um mestre do jogo. Imaginem que um ser inteligente, operando através de muitas dimensões de existência, é composto de sóis centrais salpicados por todo o seu assim chamado corpo, a partir de todo o seu universo. É através dos sóis que todos os mundos são governados. O crescimento é orientado para esses sóis. É o sol de vocês que lhes permite ter luz, e a luz é o que lhes permite ver os reflexos de si mesmos no mundo exterior. Sem luz, o que poderiam ver refletir para si mesmos? O que veriam? O Sol é o governante, o regente de seu sistema particular, como ele aparece a vocês. É o ponto sensível da arena particular de vocês no espaço. O Sol lê as próprias criações e, por sua vez, os alimenta com aquilo de que precisam. Assim, quando vocês amam a si mesmos e a Terra, os raios solares compreendem completamente a consciência que possuem. Quando têm medo da Terra, os raios solares compreendem e levam vocês a essas experiências. Quando a intensidade sobre este planeta se acelera e se irradia como mau uso de energia, o Sol lê isso. O Sol é o centro cardíaco do sentimento. Ele permite e ativa a vida porque toca e lê todas as coisas. Vocês não podem ocultar quem são, pois os raios de Sol leem as suas vibrações. Algumas pessoas tentam se esconder do Sol, indo para subterrâneos, de modo a manter suas atividades em segredo. Pensem a respeito da consciência do Sol ao espreitar os próprios domínios. Ele toca todos os pontos com ciclos variados de luz, procurando ver o que está acontecendo em cada recanto e em cada fenda. Ele sente e traz a energia de volta para si mesmo e então toma decisões sobre a sua própria expressão. Ele aprende a corrigir equilíbrios e desequilíbrios e dentro das próprias criações. O Sol está mudando. Ele e suas muitas forças estão planejando mudanças fenomenais e estão enviando-as para cada aspecto do ser humano. Há planos dentro de planos dentro de planos. Compreendam que o plano mais elevado de oportunidade encontra-se sempre à disposição de vocês se o desejarem. Haverá um tremendo aumento nas labaredas solares. A energia do Sol explodirá e queimará, enviando quantidades maciças de raios gama. Algumas vezes o Sol é bastante dócil e meigo, como um bebezinho. Outras vezes tem períodos voláteis, com atividades semelhantes a de 1 milhão de vulcões, explodindo de uma só vez. Contudo, se vocês tiverem a consciência adequadamente sintonizada, poderão se mover através dessa atividade para o domínio existente por trás dessa ilusão. A forma do Sol é uma ilusão, que se encontra profundamente embebida na essência de cada faceta deste sistema solar e em cada parte do DNA do universo. Dentro do plano e do projeto de crenças essenciais, foi decretado que certas ilusões seriam percebidas e outras não. O Sol é uma suposição básica que foi combinada e que emerge em muitas realidades, realmente permitindo que realidades se fundam. Quando os raios provenientes do Sol mudam, ativados pela consciência dos habitantes da Terra, e quando o Sol libera labaredas solares, as regiões polares da Terra são afetadas. As labaredas enviadas são como explosões atômicas ou choques elétricos que atravessam milhões de milhas no espaço. Os polos terrestres, que são ímãs, captam essa energia, agarram a energia que vem do espaço para o planeta. Devido à força magnética, os polos arqueiam a energia ao redor do Equador ou para dentro, em direção ao núcleo da Terra.
Cada polo agarra a energia solar, dirige-a para dentro e cria um imenso cilindro de energia vibratória. No movimento que faz para se ajustar, essa energia tem de se alinhar com a grade de energia da Terra, que é ligada a partir dos polos. Essa grade é determinada por vocês e, em certo nível, todas as energias que se fundem ou emergem através da versão que vocês têm da Terra obedecem a essa grade de crenças. Naturalmente, muitas coisas não estão em equilíbrio e é por isso que vocês terão um reposicionamento dos polos, de modo que a rede seja mais capaz de captar a energia. Neste momento, o alinhamento polar não pode servir como o fio terra ou para-raios para evitar a queima. Os polos criam um para-raios através da Terra, embora a estrutura atual vá provocar um curto-circuito geral. Assim, para impedir a destruição completa, haverá uma mudança. Os polos irão para algum outro lugar, como o fizeram inúmeras vezes antes, quando o equilíbrio da Terra estava em jogo. De uma perspectiva espacial, a mudança será pequena, porém, da perspectiva dos habitantes da Terra, a mudança parecerá muito grande. A energia solar está criando uma nova vibração com a qual as energias perturbadoras e destrutivas não conseguirão se ajustar. Para se qualificar e se juntar ao clube, as energias terão de possuir uma certa vibração de amor. O Sol está dizendo: basta, vamos colocá-los novamente em alinhamento. Vejam o que podem fazer desta vez. Apenas quem tiver uma consciência organizada será capaz de abrigar essa energia em seu corpo. Quem tiver pensamentos negativos irá senti-la como um veneno. Seus pensamentos retornarão e potencialmente causarão a destruição do próprio corpo. A solução é ter pensamentos claros e corpos ordenados, capazes de receber essa energia totalmente sem medo. Cada vez que vocês se expõem a essas doses fantásticas de energia, aumentam a própria intuição, o potencial psíquico e a capacidade de descodificar o DNA. Todas essas habilidades são aumentadas milhares e milhares de vezes. Isso faz parte da maneira pela qual o Sol responde a quem são vocês. Assim, confiem que o Sol lê vocês. Passem para o Sol e todas as coisas que estão ao seu redor uma energia honesta, aberta e cordata. A inteligência projeta a si própria como luz. Vamos dizer outra vez: a inteligência projeta a si própria como luz. É a inteligência do Sol de vocês que mantém esse sistema solar em seu campo energético. Atualmente estão chegando a vocês efeitos provenientes de um local que está além deste Sol. É quase como se os efeitos desse Sol não tivessem conseguido penetrar no que aconteceu aqui na Terra. Assim, outros sóis estão dando assistência ao Sol de vocês. Ele produz as labaredas que puxam os raios cósmicos, aterrando-os neste sistema solar. Pensem no Sol como um ímã gigantesco. Suas labaredas enviam tentáculos para capturar os raios cósmicos. Esses raios são labaredas provenientes de um Sol central num lugar distante desta galáxia. Imagem: este é o meio de controle neste planeta. Existem um grupo seleto, não necessariamente alinhado com a elevação da humanidade. Há alguns que compreendem que está ocorrendo uma mutação na humanidade e que o Sol é responsável por grande parte disto. Para contra-atacar essa mutação ou mudança na raça humana, eles criam uma imagem que faz vocês temerem o Sol. Assim, multidões estão seguindo obedientemente essas sugestões impostas. Há pessoas que aceitam tão prontamente a imagem passada a elas que podem criar câncer de pele simplesmente com o Sol que tomam indo na garagem até seus carros. Houve uma conspiração contra o Sol, como se os projetistas da Terra tivessem falhado e cometido um erro quando colocaram o Sol neste sistema solar. Essa é a ideia que é impingida a vocês humanos. E como humanos, exatamente para mostrar como vocês são tolos e como podem ser controlados, vocês acreditam em tudo o que leem. Basta estar impresso que vocês acreditam. Se as plantas são suficientemente espertas para trabalharem com o Sol e fornecerem o dócil de energia, prana e oxigênio que mantém vocês vivos, não acham que o Sol também é bom para os humanos? Vocês acham que o Sol é bom apenas para as plantas e que é prejudicial para os humanos? Dizemos que o Sol é magnífico. Estudos mostram que quando foram introduzidos os protetores solares, as taxas de câncer de pele começou a crescer. Não há nada de errado com o Sol.
De fato, a remoção da camada de ozônio permite uma receptividade maior aos raios solares. Há aqueles que dizem: não olhe para o sol, faz mal, o sol queima os seus olhos. Dizemos que vocês sofrerão uma mudança na estrutura dos seus olhos. Haverá uma mutação dentro do nervo óptico que permitirá um novo tipo de visão e desbloqueará aquilo que segura vocês na terceira dimensão. Acreditem que não foi cometido nenhum erro ao ser colocado um sol no céu. No passado, alguns desses buracos na camada de ozônio foram maiores do que são hoje. Os buracos variam, porém, essa variação não é causada por aquilo que é indicado pelos cientistas. Tais buracos permitem que uma qualidade e uma experiência diferentes do espectro de luz e da radiação penetrem na atmosfera da Terra. Quando a diferença no espectro é experimentada pelas massas, uma reação química ocorre dentro do corpo humano que começa a mudar. O corpo humano é afetado pela luz radiada. Na verdade, a radiação dessa luz altera o corpo num nível subatômico. Aqueles de vocês que compreendem isso conseguem estar em equilíbrio com essa mudança natural. Parte dela não é natural. Contudo, em sua maior parte, essa mudança é orquestrada para ser um evento que irá beneficiar vocês. Pode haver um aumento na inteligência evolutiva da espécie num período muito curto de tempo, por meio da qual a espécie se torna mais forte. Os buracos da camada de ozônio permitem a entrada de energia radiada para acelerar o processo. Quando vocês encontrarem eventos celestes cósmicos, no futuro já terão sido expostos à energia. Assim, o que vocês estão recebendo agora é semelhante a uma dose homeopática. A força principal de qualquer sistema reside dentro do Sol desse sistema, onde a consciência coletiva do Sol é demonstrada por seus raios solares. Deste modo, enquanto uma forma de inteligência viaja para os vários sistemas estelares, os raios de luz podem ser lidos. Uma vez que as energias se tornam capazes de emitir a frequência da luz a partir do próprio centro, essa luz é lida por todos, porque é transmitida num certo espectro de raios. Das vastas distâncias do espaço, outros podem traduzir e ler certos espectros. Eles podem compreender quem vive dentro de qual sol e quais são suas predileções e especialidades na vida. Há muitos benefícios que podem provir do Sol. Ele contém o máximo em conhecimento xamânico. Conforme cada um de vocês passa pelos desafios do julgamento e separação existentes na vida, idealmente chega a uma compreensão maior do próprio impacto sobre a vida e se torna capaz de carregar mais luz. Essa luz que vocês estão recebendo individualmente cria, pela própria essência de sua existência, uma fusão com energias semelhantes dentro da consciência de massa que aparecerá aos outros como uma estrela ou um sol. Este planeta irradiará sua mudança na consciência e percepção do espírito como luz. É assim que a Terra irá se tornar uma estrela no horizonte de outros mundos. Isso, por si só, atrairá outros mundos para vocês. Eles lerão a energia da luz terrestre e saberão quem são vocês. No início havia som. O som começou a coisa toda e no som reside um tremendo poder. Ele abre portais para outras realidades, pois com a produção de som, uma energia pode se movimentar de um sistema para outro. Quando vocês utilizam o som, é muito fácil deixar de lado a mente lógica e mudar o canal, tensionando e sendo claros. O desenvolvimento do DNA reenfeixado se expressa para além da lógica através do som. O som permite que a matéria como informação que está se reformulando dentro do corpo encontre uma proclamação de saber fora do corpo. Vocês podem se mover para um estado de bem-aventurança quando se rendem à expressão sonora, particularmente através da entoação e do canto. Em vários graus, essa bem-aventurança baseia-se no sentimento e conhecimento de que vocês não são limitados e que existem como seres de luz ilimitados. Permitam que os sons atravessem os seus corpos, não apenas cantando notas específicas, mas permitindo que combinações de sons toquem seus corpos como se estes fossem instrumentos musicais. Esses sons ultrapassam a mente lógica. Algumas vezes vocês podem lutar e brigar porque intelectualizaram um conceito que, contudo, não podem ancorar em sua totalidade na experiência emocional de vocês. Ao entoarem sua intenção inteligente, é transmitida pelo som por ondas transportadoras.
Muitas formas de inteligência podem se comunicar com as células dos seres humanos, desviando-se da resistência da mente lógica e indo diretamente através do corpo para a mente superior. Quando vocês entoam, há uma transmissão não verbal, que é comunicada ao exterior. Está além das palavras. Entoar pode atirá-los a um conjunto de informações, onde as coisas repentinamente se tornam claras. Pode também ativar a sua criatividade, o seu impulso para fazer algo ou para agir. Ou vocês podem sentir repentinamente que estão se libertando de enormes cargas. A maioria das pessoas se sente muito revigorada após a entoação. Sentem-se leves como se algo tivesse sido retirado delas. Vocês automaticamente são induzidos a produzir os sons e tons mais necessários ao equilíbrio e alinhamento de seus corpos. Ninguém fica ofendido pelas mensagens da entoação. As pessoas não assumem a entoação pessoalmente. Contudo, os seus corpos recebem mensagens pessoais. Por exemplo, se nossas palavras oferecessem algo diretamente a vocês, poderiam dizer: "Uau, estou na mira aqui. Vou ser atingido." Contudo, através da entoação, a mesma energia poderia ser enviada a vocês, que poderiam integrá-la porque é mais neutra. A mente lógica não encobre a mente a própria interpretação da energia porque não consegue traduzi-la como crítica ou erro. A mente lógica então diz: "Não sei o que é isso, vou apenas relaxar." O lado intuitivo absorve a energia e a mensagem através do som. Sugerimos que mantenham um grupo semanal de entoação. Deixem que isso se torne parte dos rituais e do entretenimento de vocês e que faça parte de suas reuniões. Entoar é muito benéfico à liberação da energia contida. Vocês irão se sentir leves e elevados depois. A entoação alinha vocês e mantém seus corpos em equilíbrio. Os próprios tons correspondem às áreas específicas do corpo e as afetam. Alguns sons afetam a visão ou o paladar ou a audição. Afetam todos os sentidos, bem como os órgãos. Os antigos compreendiam que um simples som podia reorganizar a estrutura do corpo. O corpo automaticamente produz os sons mais apropriados às necessidades de vocês num dado momento. Confiem. Muitos terapeutas corporais estão começando a ter a coragem de entoar enquanto trabalham com seus clientes. Para algumas pessoas isso é demais. Poderíamos dizer aos terapeutas: sigam os seus impulsos. Quando estiverem trabalhando numa área do corpo da pessoa e a energia simplesmente não se mover ou não puder ser penetrada, então entoe sobre aquela área do corpo para manter uma entrada. A pessoa que está deitada sobre a maca não está necessariamente dizendo: "Não permitirei que entre em meu corpo." Os padrões dos campos energéticos são tão intensos que partes do corpo não deixam que suas mãos trabalhem ou que uma nova energia entre. O som produz uma abertura. Há som ao redor de vocês o tempo todo. Se quiserem ouvir o som dos próprios corpos, por exemplo, levem os dedos aos ouvidos e tampem-nos, permanecendo em silêncio por alguns minutos. Vocês ouvirão o próprio som interior. Nos altos Himalaias, os lamas e monges recebiam treinamento em privação sensorial. Eram colocados em cavernas sem luz e completamente isolados dos sons externos. No isolamento, eles usavam seus sentidos para desenvolver a capacidade de enxergar no escuro, de manifestar, de ouvir e de conhecer os cantos e os sons específicos uns dos outros. Cada chakra tem seu próprio som, e esses sons correspondem ao universo que existe dentro de vocês. Se ouvirem muito cuidadosamente, irão verificar que vocês são vibrados continuamente pelo som. Vocês possuem uma tagarelice interior interminável, sempre planejando aquilo que acontecerá em seguida com vocês. Vocês têm também ruídos externos com suas famílias, o que os distrai. Não tem tempo suficiente de silêncio para notarem que sons estão sendo continuamente direcionados para vocês a fim de alterar os seus corpos. Quando vocês mesmos produzem o som, através dos instrumentos ou de entoação, equilibram o ajuste, porque trabalham a partir do interior e não apenas do exterior. É desse som que estão sendo ajustados. Foram fornecidas às diversas culturas extensões diferentes de som para operar, de modo a manter a frequência do equilíbrio sobre o planeta. Extraterrestres ou inteligências externas ao planeta visitaram e estabeleceram civilizações nativas em várias partes do globo.
Muito frequentemente, os mesmos mestres faziam 2 ou 3 experimentos em tempos diferentes. Podiam atuar em 3 ou 4 locais ao redor do globo, oferecendo a cada uma das civilizações incipientes um conjunto ligeiramente diferente de crenças, e então deixavam que essas civilizações evoluíssem com tais crenças, para ver onde isso as levaria. Instrumentos e artefatos criativos foram oferecidos para estabelecer os paradigmas relativos às quais sons seriam expressos naquela determinada civilização. Energias específicas são conduzidas por tonalidades específicas. Vocês sabem, quando cantam uma música, que notas diferentes se combinam para expressar a totalidade da canção. A Terra ressoa numa frequência de 7,8 Hz. Quando o corpo humano é capaz de vibrar no mesmo nível, há uma consciência e uma abertura psíquica incríveis. A ressonância da Terra, esta energia eletromagnética, baseia-se na tonalidade completa do som disponível ancorado no planeta. O som combinado de todas as culturas, ancorado no planeta por íons, manteve a existência deste globo e criou a frequência eletromagnética do equilíbrio. Agora que vocês estão sendo bombardeados por esses incríveis raios cósmicos e que as culturas nativas, em sua grande maioria, não estão mais praticando o som, a Terra está passando por tremendas mudanças. Está sendo realinhada e novos padrões de tonalidades eletromagnéticas estão sendo expressos. Há sons que podem estimular a deteriorização ou a regeneração dos órgãos do corpo. Os sons harmoniosos ativam o corpo e curam. A cura pode vir através da intenção, porém há certas frequências sonoras que lembram ao fígado para se organizar de acordo com seu projeto geométrico nativo. A geometria é o aspecto da inteligência que assume forma após o som afastar-se do Criador primordial. O corpo humano está cheio de geometria, pois todas as formas são compostas por uma essência geométrica. Combinações de sons, como notas e acordes, serão tocadas para melhorar o fígado, a tireoide e o coração, e para a regeneração. Todo o corpo será mapeado e afinado como um piano. O corpo funciona baseado em um projeto e absorve os sons. Tem um projeto idealizado em direção ao qual cresce automaticamente. Vocês mesmos não têm de saber como seus corpos crescem desde a infância até a vida adulta. Dentro do projeto do ser, parte do propósito é crescer e manter um corpo saudável. O projeto do corpo está mudando, alterando o propósito do corpo. Haverá reversões na saúde e em numerosas experiências regenerativas à medida que o som for utilizado para lembrar o corpo de se mover de uma maneira sempre exaltadora. Uma grande reversão está prestes a acontecer em relação a crenças de vocês sobre a degeneração do corpo. Quando participarem de eventos de massa e estiverem no meio de enormes multidões, prestem atenção em como o som afeta vocês. Muitos de vocês evitam multidões porque ficam com dor de cabeça quando estão no meio delas. Vocês são muito mais sensíveis. Podem ler energias e sentir o que elas fazem. As pessoas frequentemente vão a eventos nos quais milhares de pessoas se reúnem para um ou outro tipo de entretenimento. Elas contribuem para ondas desconfortáveis de som, não percebendo o que esse som está fazendo a seus corpos. Elas estão criando pensamentos através do som e da emoção que são levadas à existência. O que dizer sobre o som de um grito de guerra? Vocês já andaram sobre brasas? Quando caminham sobre pedaços de carvão em brasa, são encorajados a dar um grito enorme. O som é usado para abrir portais através dos quais vocês se movem. As forças em marcha que derrubavam as muralhas de Jericó usaram o som para criar uma onda colunar, invisível aos olhos, mas tendo o efeito de um estrondo sônico. O som é mais importante do que vocês imaginam. O som cria vida ou morte, saúde ou doença. A maioria das pessoas não descobriu que compartilhar som durante atividade sexual é uma chave profunda. Quando entoam juntos, vocês sentem o giro e a abertura dos chakras. Durante o sexo, compartilhar som com o parceiro, além dos gemidos usuais, pode levar a uma distribuição maior da energia sexual. O som movimenta a energia para além da área genital, distribuindo-as pelas células do corpo e disparando a memória que liga vocês a um pouco mais de quem vocês são. Lembrem-se, a totalidade de seus seres contém tanto a sombra quanto a luz. Por favor, não se aflijam com a sombra. Ela acrescenta beleza e compreensão à luz. Não julguem e não se preocupem.
Através do som e da vontade de experimentá-lo com a energia sexual, vocês poderão encontrar os seus parceiros em suas várias formas multidimensionais, indivíduos límpidos, claros, lidando com a energia e compreendendo-a adequadamente. Descobrirão seus eus multidimensionais, revelando experiências sexuais simultâneas provenientes de muitas realidades que estão chegando neste agora. Haverá nova e excitante experimentação na expressão sexual de vocês. É preciso, no caso das mulheres, um pouco de entrega para permitir que os seus parceiros entoem para dentro de suas vaginas. Dizemos que este é um grande passo. Pensem a respeito. Uma tremenda liberação e entrega é necessária para ambos os parceiros. Um deles pode dizer: "Ei, tive uma ideia. Que tal entoarmos?" Quando as crianças fazem loucuras, vocês pensam que elas conversam sobre isso antes? Não. Elas são tolas e simplesmente fazem. Elas brincam e depois riem daquilo que fizeram. É essencial levar essa inocência, alegria, criatividade e confiança para a experiência sexual. O seu coração precisa estar aberto à total exploração da sexualidade, pois a conexão mais profunda com sua identidade sexual se dá através do coração. Chegará o tempo em que as crianças irão se reunir e, usando sua telepatia ímpar, produzirão sons silenciosos. Elas irão usar a mente para criar sinfonias em outras dimensões de existência. Usarão o som, interna e externamente, para criar harmonias como couraças de luz por todo o planeta. As crianças irão se reunir às centenas e depois aos milhares e serão levadas a este processo coletivo de produção de imagens. Será um ritual, colocado em movimento como um evento muito sagrado. Enquanto as crianças fizerem este tipo de som silencioso, irão ancorar e estabelecer enormes identidades geométricas que finalmente protegerão e governarão a Terra como forças psíquicas de pensamento. Essas imagens geométricas serão talvez os eus superiores daquilo que vocês chamam de répteis, os eus superiores de muitos dos extraterrestres ou formas de Deus que parecem ser físicos e etéricos. Além deles está a geometria e além dela está o som. O som é o governante da existência. Os mestres do jogo empregam som, luz e geometria como ferramentas básicas de trabalho e se perguntam o que farão vocês quando descobrirem as ferramentas da verdade. Muitos despertarão para o uso do som. Haverá descobertas importantes e impactos energéticos ao se usar o som. Se centenas de milhares de indivíduos forem levados a harmonizar e se eles se permitirem ser tocados harmoniosamente como instrumentos da consciência, imaginem. Tudo vem do som. O som é a energia primordial usada para criar. O som veio primeiro.